Randy Alcorn diz que, de certa forma, verdadeiros doadores também são receptores. Quanto mais damos, mais experimentamos a graça de Deus em nossas vidas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Tenho apreciado muito nossa conversa com Randy Alcorn nesta semana, falando sobre o princípio do tesouro, descobrindo o segredo da doação alegre. Temos baseado esta série nesse livro que Randy escreveu. Infelizmente, este livro ainda não está disponível em português, porém, Randy também escreveu o livro Dinheiro, Bens e a Eternidade, que está disponível em português pela editora Hebron. Randy, seja bem-vindo de volta ao Aviva Nossos Corações. Muito obrigada por nos orientar, nos aconselhar e nos encorajar a pensar da maneira de Deus sobre os tesouros que Ele nos confiou. Obrigado, Nancy. É tão bom estar aqui com vocês. Uma das coisas que eu ouvi você dizer várias vezes ao longo dos anos, e você fala sobre isso no livro O Princípio do Tesouro, é que precisamos viver não para o ciclo, mas para a linha. Nos ajude a entender o que isso significa. Sim, podemos olhar para a nossa vida limitada e finita na Terra, em termos de eternidade, como apenas um pequeno ponto. Ela começa, termina. É breve. As Escrituras atestam isso, e basta olharmos ao redor. Mesmo que dure 80 anos, ainda assim é breve. Isso mesmo, ainda é breve. Esse é o ponto. Mas desse ponto procede uma linha de nossas vidas que se estende por toda a eternidade. Se temos um relacionamento com Deus, temos a vida eterna. Viveremos com o nosso Rei Jesus para sempre, junto à família de Deus, e essa vida nunca terá fim. Então, a linha que procede desse ponto, essa linha continua após nossa morte, fora do ciclo desta vida breve. Se formos sábios, não viveremos para o ponto, mas para a linha, porque essa é a nossa vida eterna. A cada década que passa, ou a cada 100 anos, ou a cada milênio, essa linha será muito mais longa do que o ponto que é a nossa vida presente. E o que acontece com frequência é que ficamos focados apenas no ponto, apenas nesta vida, como se ela fosse o que importa mais. Em 1 Timóteo capítulo 6, nos versículos 17 a 19, lemos que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Depois, o texto diz que devemos fazer o bem, ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para nós mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Isso é a linha, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Eu amo isso, a verdadeira vida. O que eu gosto é que, sim, estamos pensando no futuro, mas estamos pensando na era futura à luz da realidade de que aqui e agora já estamos entrando na verdadeira vida. Não se trata apenas de abrir mão das coisas boas da vida agora para desfrutar de grandes tesouros na vida eterna que virá. Mas sim, vamos investir na vida eterna que virá com nossos tesouros, doando para que agora possamos viver a vida que é verdadeiramente vida, aqui e agora. Não é espere até lá, mas viva agora. Isso tanto investe na eternidade quanto nos liberta em nossas vidas presentes, para termos um foco mais centrado no reino e em Cristo aqui e agora. E nessa passagem que você mencionou, isso está ligado à generosidade, está ligado à doação, a não se apegar às coisas, mas a investir no reino de Deus, naquilo que importa para a eternidade. Não é que não possamos comprar uma geladeira, um carro, uma casa ou roupas, mas a ideia é que todas essas coisas fazem parte de viver para o alvo. Como podemos gastar nosso dinheiro, doar nosso dinheiro, usar nossos recursos, de forma que estejamos conscientes da linha que se estende por toda a eternidade? Exatamente. A palavra ricos aparece 4 vezes nesta passagem.
Quanto aos ricos do presente século, e por sinal isto inclui praticamente todos nós na América do Norte, existem serviços online onde você pode ver onde está em termos de renda mundial. A grande maioria das pessoas que estão ouvindo provavelmente está entre os 10% mais ricos do mundo, muitos no topo dos 5% ou até 1%. Quase todos nós somos ricos no presente século, mesmo que nem sempre sintamos isso. Essa passagem continua. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Verso 17. Veja, bem no meio de uma passagem sobre doação radical, Deus nos proporciona ricamente tudo para o nosso prazer. Isso não é ascetismo. Podemos desfrutar coisas boas nesta vida e Deus quer que façamos isso, mas a passagem continua. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras. Versículo 18. Deus nos provê ricamente, devemos ser ricos em boas obras. Somos os ricos neste presente século, mas não devemos colocar nossa esperança na instabilidade das riquezas. Devemos definir o que são riquezas e entendê-las. Deus não é avarento conosco. Ele quer que usemos parte do que Ele nos confia para cuidar de nós mesmos, de nossos filhos, da casa em que vivemos, do carro que dirigimos ou qualquer outra coisa. Mas precisamos nos perguntar: o que é suficiente? E o que é demais, à luz das necessidades do mundo e da oportunidade de acumular tesouros no céu? Estamos colocando nossa esperança na instabilidade da riqueza? Estamos baseando nosso bem-estar, nossa comparação com os outros, como somos vistos, como nos medimos, na instabilidade dessa riqueza temporal? E no processo de gastar e viver, estamos sendo generosas e dispostas a compartilhar? Nessa passagem, não podemos dizer: eu vivo moderadamente em comparação com fulano, ciclano. Bem, eu não levo um estilo de vida excessivo. Quem determina o que é excessivo? É o trabalho do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nos mostrando se estamos vivendo de maneira que possamos ser generosas. Randy, quantas pessoas você vê que não conseguem dar o que gostariam de dar aos ministérios porque estão atoladas em dívidas? Ficaram tão focadas em viver um estilo de vida para o qual imaginam que Deus talvez não as tenha provido. E depois dizem: bem, eu não posso ser generosa, eu não posso contribuir com essa necessidade na minha igreja, nem ajudar esse outro cristão que está precisando. Ao longo dos anos aqui no Aviva Nossos Corações e em nossa organização mãe, Life Action Ministries, vi muitos de nossos funcionários levantarem seu sustento mensal como missionários de fé. É um conceito que muitos ouvintes entenderão. Muitos de nossos funcionários poderiam ganhar muito mais dinheiro em outro lugar, mas escolheram investir suas vidas na eternidade. Estão dispostos a se contentar com menos do que poderiam ter. Estão aqui para servir, não para serem ricos aos olhos do mundo. Então eu vejo, isso é o que me impressiona. Estou aqui há mais de 40 anos neste ministério. Vejo a generosidade recíproca entre os funcionários quando tem uma necessidade. Já vi alguns de nossos funcionários mais pobres, segundo os padrões terrenos, em um caso, uma família com muitas crianças, sobrevivendo de verduras e batatas que plantavam. Vi essa família trazer sacos de batatas para uma reunião para compartilhar com outros funcionários, doando do pouco que tinham para atender às necessidades dos outros. Essa é uma maneira linda e alegre de viver, que acredito que a maioria dos crentes mal experimenta em sua totalidade. Sim, isso me remete àquela passagem. Tenham excelência nesta graça de dar. O que eu amo sobre isso é que você poderia pensar que diria algo como: sejam excelentes neste dever de dar. Dar é um dever, é uma responsabilidade, mas em vez disso diz: tenham excelência nesta graça. Muitas vezes pensamos na graça como o oposto de excelência,
porque excelência está mais relacionada às obras, ao que você faz. Mas essas coisas são completamente compatíveis com o Senhor, porque são as boas obras que surgem da realidade da graça em sua vida. Dar é uma graça, mas também é algo em que podemos melhorar. Podemos fazer melhor. Envolve disciplina, treinamento e experiência. E, geralmente, quanto mais damos, mais alegria encontramos em dar, e mais natural esse ato de doar se torna, guiado pelo Espírito Santo. Isso passa a ser uma parte intrínseca de nós. E o que você acabou de descrever, pessoas que não têm muito, mas dão muito, uma porcentagem alta do que possuem, vemos isso não apenas em 2 Coríntios capítulo 8, com os pobres macedônios que deram tão abundantemente, mas, claro, também vemos como a pobre viúva, que Jesus elogiou por dar tudo o que tinha. O que nós teríamos aconselhado? Vamos supor que eu ainda fosse pastor e uma mulher em nossa igreja, que praticamente não tinha nada, talvez com armários quase vazios, dissesse: Pastor, sinto que o Senhor está me levando a dar os últimos 5 reais que eu tenho para a igreja. E a passagem diz: todo o seu sustento. Era o básico. Exatamente, era mesmo. Mas Lucas diz: é isso, é tudo o que tenho e quero dar à igreja. O que eu teria feito? Eu imediatamente teria dito: ah, querida, Deus conhece o seu coração e sabe que você quer dar, mas se você está me dizendo que isso é literalmente tudo o que você tem, você não sabe de onde virá a sua próxima refeição. Então, não dê isso para a igreja. Na verdade, temos um fundo aqui na igreja e vamos ajudar você. Mas ao fazer isso, eu poderia estar sendo culpado de roubar de alguém que sente que foi guiado pelo Senhor e confia em Deus para suprir suas necessidades. Provavelmente, não foi a primeira nem a única vez que a pobre viúva deu tudo o que tinha. Ela provavelmente fazia isso com frequência, e Jesus a elogiou por isso. Agora, claro, não quero neutralizar nossa responsabilidade, e sim, não quero que pastores incentivem as pessoas a darem o último centavo. Mas enquanto eu digo isso, me sinto em conflito, porque Jesus elogiou alguém que deu o último centavo. Mas de qualquer forma, precisamos entender como isso funciona, e que alegria uma pessoa pobre pode ter em dar tudo o que tem. Não vamos roubar essa alegria deles, mas também vamos ajudar os pobres e aqueles que estão em necessidade. Para nós que temos mais, quanto mais damos, mais experimentamos a graça de Deus em nossas vidas. Em algumas maneiras, igrejas que sempre estão lutando, mesmo tendo muitas pessoas ricas, mas que nunca têm dinheiro suficiente para sustentar os ministérios e pagar os salários dos pastores, acho que isso é um sinal claro de que a graça de Deus não está tão presente naquela igreja quanto deveria. É uma oportunidade de voltar e dizer: ok, hoje nem vamos falar sobre dar. Vamos fazer uma série sobre a graça de Deus. Parte disso, claro, inclui dar. Mas vamos falar sobre o que Deus deu a você, sobre sua graça para com você. Você está participando dessa graça? Porque, se você não está sendo generosa, você não está experimentando a graça de Deus. Uma das coisas que eu amo sobre a generosidade é que faz parte do processo de santificação em nossas vidas. Isso nos ajuda a nos tornarmos mais como Jesus, porque dar generosamente, acima e além do que seria esperado, dar de forma radical, confronta meu egoísmo, confronta meu orgulho, me humilha, me desafia sobre onde estou colocando minha esperança e meu nível de contentamento. É realmente uma oportunidade para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Estamos investindo nas vidas dos outros, em outros ministérios e no trabalho de Deus ao redor do mundo. Mas também estamos investindo em nosso próprio crescimento espiritual e maturidade ao aprendermos a dar à maneira de Deus. Me impressiona como, na passagem de 1 Timóteo capítulo 6 que analisamos, diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Versículos 9 e 10. Ok,
Isso está no começo de 1 Timóteo capítulo 6. Mais tarde, neste mesmo capítulo, vem a solução que é: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Versículos de 17 a 19. Certamente, Mateus 6 e o que Jesus disse sobre acumular tesouros no céu está na mente de Paulo. Tomar posse da vida, que é verdadeiramente vida, através desse ato de generosidade, é exatamente o antídoto para os problemas que ele mencionou cerca de 10 ou 15 versículos antes nesse mesmo capítulo. Uma vida envolta no materialismo e autodestrutiva. Mais uma vez, não se trata apenas de dar para aliviar os problemas do mundo. Trata-se também de aliviar alguns dos seus próprios problemas relacionados ao fato de ter demais. Porque, sabe, as coisas têm massa, massa tem gravidade, e a gravidade nos mantém em órbita ao redor dessas grandes e pesadas coisas que acumulamos. Tem um amigo cujo vizinho possui uma propriedade na Flórida. Durante uma tempestade, algo comum naquela região, ele havia planejado jogar golfe com o filho naquele dia. Enquanto estava saindo de casa para pegar o carro e ir embora, meu amigo perguntou: "Ei, para onde você vai? Pensei que fosse jogar golfe com o seu filho hoje. O que houve?" Ele respondeu: "Tenho que voar para a Flórida, ver os danos na casa, cuidar do seguro e dos reparos." Esse é um exemplo de como a riqueza pode nos escravizar. Ele tinha planejado passar o dia com o filho, mas abriu mão disso porque sua vida estava sendo governada pelo que possuía. Essas coisas têm muito poder. Meu pai costumava nos dizer: quanto mais coisas temos, mais coisas podem quebrar e mais precisamos nos concentrar nelas. Deus nos abençoou com mais do que precisávamos, mas sempre havia um coração atento que diferenciava necessidades de desejos. Ele dizia: não deixe que os desejos definam sua existência. Tenha um coração contente. Quer Deus supra além das suas necessidades ou não, com comida, roupa e abrigo. Vamos ser contentes, entendendo que, ao darmos, estamos ajudando nossos corações a se desapegarem de coisas que não têm valor eterno. Isso me leva a um ponto que eu gostaria que você abordasse, Randy, que é sobre nossos filhos e o que passamos a eles. Recentemente, Robert e eu jantamos com um casal abençoado com um grande negócio e com corações generosos. Conversamos sobre seus filhos adultos e perguntei: vocês já pensaram em como querem planejar não apenas o que dão agora, mas o que deixarão depois, sua doação planejada após partirem? Eles têm uma idade próxima à minha, portanto, são coisas que deveriam ter pensado a respeito há tempo. Coisa do tipo: o que vão deixar para os filhos? Eles nos olharam e responderam: não, realmente não pensamos nisso, não trabalhamos nisso. E eles disseram: mas sabemos de uma coisa, nossos filhos não precisam do que será deixado depois que partirmos. Eles reconheciam que algo nos corações, vidas ou caminhada de seus filhos não seria ajudado por isso. Como Provérbios 20:21 diz, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Randy, você poderia compartilhar algumas palavras para ajudar os pais que estão pensando em testamentos, fundos e planejamento? Como conversar com os filhos sobre isso? Como pensar a respeito? Eu sei que cada situação é única, mas quais seriam alguns princípios orientadores? Sim, recentemente conversei com um homem em nossa igreja que possui um viveiro. Seus filhos não estão envolvidos no trabalho ou na terra, e o valor da propriedade subiu muito ao longo dos anos. Ele está tentando entender. Deixamos isso para eles? Está em nosso testamento agora e iria para os filhos. Seria milhões e milhões de dólares. Mesmo que ele seja uma pessoa de classe média comum, mas o valor da terra é enorme.
A ironia que vejo com frequência é que os jovens crescem, vão para a escola e não seguem os negócios dos pais, e acho que não é obrigatório que sigam. Mas hoje em dia, isso se tornou algo normal. Eles podem se tornar médicos, advogados ou profissionais muito bem remunerados, até mais do que os pais eram em sua época, em alguns casos. Então, recebem esse golpe de sorte, como ganhar na loteria, porque o valor das propriedades hoje em dia é incrível. A casa onde vivíamos e que compramos por $49 mil, segundo os impostos sobre a propriedade que pagamos agora, vale cerca de 15 vezes mais do que pagamos por ela no final dos anos de 1970. Sim, somos pessoas de classe média. Na verdade, em certo momento, poderíamos até ser considerados de classe média baixa, em termos de renda, mas o valor dessa pequena propriedade e da casa que está nela simplesmente disparou. Então a questão é, mesmo no nosso caso, tenho filhas nas quais confio totalmente, absolutamente. Elas seriam administradoras responsáveis de tudo o que lhes fosse deixado? Absolutamente sim. Mas elas não precisam disso. E eu não sou o principal provedor delas. Essa responsabilidade é dos maridos delas. Acredito que elas lidariam bem com esse fluxo de dinheiro. Mas há muitas famílias que não fariam isso. Alguém que tem tendência à preguiça, ao abuso de drogas ou à imoralidade pode ser facilmente financiado por mais e mais riqueza. As pessoas podem ser muito prejudicadas por essa herança que recebem. Por outro lado, pense no que poderia ser feito. Mesmo pessoas de classe média podem doar mais dinheiro agora, enquanto estão vivas, o que eu recomendo muito, deixando a maior parte de seus bens para o reino de Deus se seus filhos não precisarem deles. Você pode perguntar, como nossos filhos se sentiriam sobre isso? Bem, converse com eles sobre isso. Falamos com nossas filhas há anos. A maior parte do que deixamos para trás, o valor de programas de aposentadoria ou da previdência social, qualquer coisa, o valor disso e o valor de nossa casa irão principalmente para ajudar os pobres, financiar causas do reino, espalhar o evangelho e traduzir as escrituras para os idiomas de grupos de povos não alcançados. Elas sempre souberam disso. Elas sabem que receberão uma pequena parte, e essa pequena parte será significativa e poderá ajudá-las. Mas não será o suficiente para fazê-las dizer, ótimo, vamos comprar uma casa nova e fazer viagens de luxo. Não que nossas filhas fizessem isso, mas muitas pessoas fariam. E quando digo filhos, agora estou falando de adultos com suas próprias famílias. Quanto aos nossos netos, ajudaremos com a faculdade. Faremos tudo o que pudermos ao longo do caminho. Fomos generosos com nossas filhas, ajudando em entradas de casa, partes disso e tudo mais. Nós queremos fazer isso enquanto estamos vivos e não sobrecarregá-las com tentações. E acima de tudo, não queremos roubar o reino de Deus. Por fim, se fosse uma escolha entre o bem-estar de crianças do outro lado do mundo, que nunca conheci, e o bem-estar dos meus netos, eu escolheria os meus netos. Mas quando olho para esse dinheiro que poderia ajudar grandemente essas crianças e não ajudaria muito os meus netos, e poderia até prejudicá-los, dada essa escolha, investirei nas crianças de longe. Eu amo isso. Eu não consigo agradecer ao Senhor o suficiente por meus pais terem adotado uma abordagem semelhante à que vocês tiveram com suas filhas. Eles nos deixaram saber desde cedo. Meu pai acreditava, e tenho certeza que essa frase não era original dele. Faça sua doação enquanto está vivendo, para saber para onde está indo. Ele morreu aos 53 anos de um ataque cardíaco fulminante e inesperado. Ele havia feito provisões e planos para que, quando partisse, os rendimentos de seus negócios e patrimônio fossem em grande parte destinados a iniciativas do reino e ao trabalho de Deus, e nós celebramos isso. Ainda celebro. Ele nunca quis que estivéssemos em uma situação... Claro, éramos jovens naquela época. Como mais velha de 7 filhos, eu tinha 21 anos, então ainda éramos muito crianças quando ele morreu. Ele queria garantir que, sendo crianças, nossas necessidades seriam atendidas. Mas ele não queria que estivéssemos em um lugar onde não precisássemos de Deus. Sou tão grata por essa sabedoria.
Uma das coisas que você diz no princípio do tesouro é uma pergunta instigante. Eu vou ler uma citação. Pergunte a si mesmo: 5 minutos depois de eu morrer, o que eu gostaria de ter doado enquanto ainda tinha a chance? E você continua: quando você encontrar a resposta, por que não doar agora? O que é que eu estou segurando que o Senhor pode querer que eu doe? E a resposta a essa pergunta pode ser diferente para você do que para mim ou para outra pessoa que está ouvindo. Mas o que queremos para todos nós é que nossos corações estejam no céu, que nossos tesouros estejam no céu e que vivamos nesta era presente como aqueles que sabem que este é apenas um curto período de tempo que passamos aqui. Acredito que nenhuma de nós chegará ao céu e dirá: eu gostaria de não ter doado tanto. Provavelmente diremos, e a maioria de nós provavelmente dirá: eu gostaria de ter doado mais, gostaria de ter dado mais a Cristo. Obrigada, Randy, por nos desafiar. Estou tão grata por essa conversa. Obrigado. E hoje encerramos esta série com Randy Alcorn. Nossa oração é que você e sua família sejam bons mordomos do reino. Que o seu coração esteja focado na eternidade e não nas coisas passageiras desta vida. Amanhã encerraremos a semana com um episódio chamado Contando os Nossos Dias Bem. No Salmo 90 lemos: Ensina-nos a contar os nossos dias. Descubra 2 maneiras de fazer isso. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.